recurso de gravar tá quebrando um galhão, viu? Muito. Agora sim. Bom, boa noite, pessoal. Como começou a gravação, então vamos começar do zero, né? Boa noite. Boa noite. Como nos encontros anteriores a gente vai gravar o encontro, até porque tem gente que acaba não conseguindo assistir na hora, vai assistir depois. Inclusive no YouTube, lá tem professor comentando, só consegui assistir hoje, eu faltei no encontro tal, foi ótima a aula, comentários, então tá surtindo efeito esse recurso de gravar o encontro para não perder, para retomar se for necessário, e mesmo tivemos dias tensos em São Paulo, né, queda de energia e tudo mais, então não custa nada. Bom, estamos no quarto e penúltimo encontro do nosso curso. Fico muito feliz mesmo, né, nós todos, né, Fernando, que vocês estejam gostando do curso, que está sendo significativo, né, tentamos trazer uma proposta diferente e que dialogue, né, bastante com as práticas de vocês e com o itinerário, né, a trajetória de vocês, então acho que está sendo bacana. Reforçando que o Fernando postou ontem, né, a atividade 4, também disponibilizou um texto e um vídeo, né, relativo ao encontro de hoje, e também um formulário a mais, né, são muitos formulários. No primeiro encontro a gente já tinha colocado que nesse nosso contrato estava previsto isso, né, não teríamos tarefas, né, de atividades como fóruns ou entrega de textos, mas era um recurso que nós pensamos, uma estratégia que nós pensamos para conhecer um pouquinho mais a realidade de vocês, o histórico de vocês, e, consequentemente, pensarmos ações futuras também. Então, muito obrigado, a gente já está começando a coletar esses dados, né, com as respostas que vocês estão desenvolvendo, que parte desse material, dessas respostas, vai estar presentes num documento que nós pretendemos fazer no ano que vem, sobre os 20 anos do Projeto AEL, também ações da sala de leitura. Então, muito obrigado mesmo por vocês estarem contribuindo com essas respostas. Então, só queria reforçar mais uma vez isso. Bom, estou vendo algumas mensagens aqui, o pessoal falando que está gostando bastante do curso, então, Fernando, pode continuar conosco aí, um contrato vitalício, já está sendo efetivado, tá bom? Mas é isso. Então, peraí, tem um professor pedindo para entrar, então vou passar a fala para você, estou aqui, né, nos bastidores interagindo, participando, e qualquer coisa também estou à disposição, gente. Fernando, boa noite. Ixi, parece que congelou. Fernando, está nos ouvindo? Eu acho que deu um probleminha. Deixa eu mandar uma mensagem para ele também. Acho que eu vou fazer um recurso que é tirar ele da sala, que aí ele entra ele mesmo caiu. Então acho que ele vai voltar daqui a pouquinho. Parece mesmo que estava um pouquinho instável a conexão dele. Bom, eu tinha dito no primeiro encontro, inclusive, né, naquela abertura, que eu falei bastante, que até interferiu na parte final do encontro, que não deu tempo de vocês falarem muito, né, que o Fernando é professor da Unifesp, né, e é interessante que muitos professores da nossa rede vão fazer mestrado e doutorado na Unifesp, principalmente professores que moram na Zona Leste ou um pedaço da Zona Norte, que não fica tão longe para Guarulhos, né? E entre esses alunos, né, alguns, né, da nossa rede que realizam pesquisas no campo da literatura, da leitura, e aí nesse meio campo nos conhecemos e aí veio essa possibilidade desse trabalho que ele está começando conosco. Agora acho que vai, hein, Fernando? Vocês me ouvem agora? Sim. Eu tava ouvindo vocês super bem, mas eu tava dizendo assim, ó, vocês estão vendo que eu tô escuro, num lugar que a câmera tá ruim. Peço desculpas. E aí eu tô na conexão do hotel. Eu tô num evento em Belo Horizonte sobre literatura, inclusive. E aí tentei mudar a conexão
para a conexão do celular, que eu acho que está menos pior que a conexão aqui do hotel. Então, não está congelando mais sua imagem, porque no começo, então, quando eu estava falando, estava congelando, dava umas congeladas na sua imagem. Então, bom, vocês vão me sinalizando se vocês pararem de me ouvir, né, para eu não ficar falando aqui achando que a conexão está funcionando. Então, primeiro pedir desculpas, né, por estar num ambiente não muito adequado, né, para nosso encontro aqui. Eu tentei de todas as formas deixar esse lugar menos escuro, mas, enfim, não consegui. E a câmera do notebook também não é lá essas coisas. Então, eu vou tentar. E hoje eu trouxe livros, eu carreguei os livros, eu trouxe para Belo Horizonte para mostrar. Espero que seja possível ver algo dos livros, nesse breu que eu tô aqui. Na verdade, não é escuro, mas a imagem está ficando escura, não sei porquê. Então, boa noite. Primeiro, agradecer, Samir, pela generosidade, dizer que, da minha parte, é vitalício, Samir. Desde que vocês me queiram e as escolas, enfim, né, queiram a parceria, fico à disposição. Vai ser um prazer imenso, já está sendo um prazer imenso ver os comentários, né, as respostas para os formulários, para as atividades. Tem sido um grande aprendizado para mim. E eu acho que a rede de São Paulo, de um modo geral, é uma rede muito diversa, múltipla, e que a gente aprende muito, né? São muitas realidades, são muitos contextos, são muitas experiências, então tem sido muito interessante. Eu até comentei com o Samir essa semana que a gente estava compilando um pouco das respostas dos formulários, eu falei, não posso ficar olhando muito, senão eu vou ser demitido da universidade, porque aí a gente vai ficando encantado e quer ler tudo, né? E são muitas respostas, porque são muitas perguntas, e aí a gente vai ficando preso, né? Então, assim, tem que ler aos poucos, porque senão a gente faz mais nada na vida e fica só acompanhando as atividades que vocês estão respondendo, e tem sido incrível. Assim, acho que é uma forma bastante interessante da gente pensar a rede, pensar as práticas de vocês, né? É diferente dessa situação de que a gente vai em sala de aula, que, aliás, nem era esse o propósito, né, Samir? Ir observar, não é isso. Mas é um pouco como vocês, mobilizados a pensar sobre algumas coisas na medida que a gente vai conversando aqui, recuperam na memória informações e coisas que nos ajudam a entender, né, as múltiplas facetas que a rede municipal de São Paulo tem no que se refere às práticas de leitura literária. Eu tinha prometido e pedido, né, para vocês autorização, digamos assim, para que a gente começasse o encontro de hoje, falando sobre 2 livros que eu não consegui falar semana passada, porque entendo que o encontro da semana passada dessa tem uma continuidade, né? Semana passada a gente conversou um pouco sobre as chaves de leitura e modos de ler os textos, pensando como alguns textos potencialmente, né, eles apresentam características que permitem uma leitura ou, enfim, uma reflexão mais ampliada por parte do leitor, e outros textos que não significa que eles não mereçam ser lidos, que não significa que eles não possam ser muito cativantes para muitos leitores, não se trata disso, mas como eles, né, na sua configuração narrativa, ou enfim, na sua configuração estética, eles apresentam alguns tipos de encaminhamentos, eu poderia dizer assim, que são mais restritivos do ponto de vista do como ele pode ampliar a nossa visão de mundo e a nossa capacidade de ler o mundo, né? De modo nenhum isso significa uma proposta de exclusão e inclusão, ou uma proposta de categorização entre o que é bom e o que é ruim, né? Eu acho que o papel que a gente ocupa um papel muito privilegiado e ao mesmo tempo de muita responsabilidade, que é de pensar escolhas, né, para atividades de leitura com estudantes, né, com crianças e jovens em processo de formação de leitores, requer de nós esse olhar, eu vou dizer, um tanto quanto mais apurado, para que a gente possa perceber essas nuances e entender que há determinados textos cuja discussão, de fato, ela vai se encerrar num determinado ponto, porque o texto não é que ele não amplie, mas é que o texto, de fato, apresenta seus limites, e todo o texto tem seus limites. Ao mesmo tempo,
em que a gente pode se deparar com textos que se reverberam por mais tempo na nossa reflexão, porque eles não encerram o assunto, muito pelo contrário, eles abrem o assunto, né? Eles abrem essa dinâmica reflexiva. Então, hoje eu optei por não trazer slides com questões mais teóricas. A ideia hoje é a gente fazer um movimento mesmo de leitura de livros, e aí vou pedir para que vocês se mantenham na lógica dos encontros anteriores, que é de abrir a palavra, comentar, de fato dizer o que pensaram ou o que estão pensando sobre alguns dos livros que eu vou mostrar. Imagino que uma boa parte, ou todos esses livros, sejam muito conhecidos de vocês, porque esse é um privilégio da rede municipal de São Paulo, né? As salas de leituras, né? As escolas, de um modo geral, têm um acervo bastante rico, um acervo bastante atual, comparativamente a outras escolas, a outras redes. Então, imagino que esses livros não sejam novidades para vocês, mas talvez a gente possa, numa relação também de leitura compartilhada aqui entre nós, pensar, né, os limites desses textos, as possibilidades desses textos, a partir das nossas experiências leitoras e da nossa bagagem. Eu tenho pensado um pouco, né, esses últimos encontros, um pouco nessa situação. Mais do que falar sobre livros, é falar dos livros com os livros, né? Se a gente vem defendendo uma ideia de que só se forma leitores com leitura e só se pode pensar sobre gosto e qualidade literária discutindo gosto e qualidade literária, então seria uma incoerência da minha parte só fazer uma discussão teórica, né? Acho que a ideia é trazer os textos para o centro da discussão como uma roda de conversa mesmo, uma roda de leitura entre todos nós, e ainda que nem todos consigam falar e participar, né, porque nós somos muitos, eu tenho certeza que vocês vão estabelecendo diálogos, né, concordando, discordando de mim, dos comentários, né, então acho que isso é um papel bastante interessante. Então eu vou começar com esses dois textos do encontro anterior, que um deles já abre para uma discussão que eu gostaria de trazer hoje para nós, que tem a ver com o que eu estou chamando aqui de tendências contemporâneas da literatura infantil e juvenil, produzida nas duas últimas décadas, né, produzidas agora no século XXI, e aí é um pouco mais para a gente pensar um pouco de como as características desses livros, como esses livros vão trazendo para nós algumas tendências, algumas características que elas não são, como que eu vou dizer, rotulativas, essa palavra nem existe, tá? Mas elas não vão, não é para rotular propriamente dizer, isso é um tipo de literatura assim, esse é um tipo de literatura assim, mas é para a gente entender um pouco o que significam essas características, e um pouco como o mercado tem se movimentado, já que, né, nós não podemos nos esquecer que uma das instâncias legitimadoras da literatura infantil e juvenil, obviamente, perpassa, né, o lugar do mercado, e não temos como pensar na literatura também como um produto que está inserida numa lógica do consumo e numa lógica, portanto, do mercado. Eu lembro que na semana passada alguém no chat fez um comentário que eu achei muito bacana, né? Até comentei também na semana passada, que era, né, a pergunta de milhões, afinal de contas, quem estabelece quais livros entram no hall, né, entra no Olimpo ou não, né? E sem sombra de dúvidas, o mercado é um deles. A indústria editorial é uma dessas instâncias. Ela não é a única, né? Mas já conversamos também sobre um pouco sobre isso, que a ideia de mediação de leitura, ou a ideia de uma certa autonomia na escolha de livros por crianças e jovens, ela é muito, muito, muito frágil. Porque a gente está pensando num universo de produção literária em que quem escreve é o adulto, quem decide se publica ou não publica é um adulto, quem coloca em circulação para venda em livrarias, em sites, são os adultos. A gente acessa esses livros a partir de diferentes formas de mediação, mas todas elas
na maioria das vezes, é um adulto. Seja quem compra, seja a escola que compra, sejam os pais, os familiares que compram, seja alguém que dá de presente. E mesmo quando a gente diz assim, poxa, né, por exemplo, a SME tem algumas ações assim, né, Samir, que as escolas, por exemplo, na Bienal, as crianças, ou uma atividade, eu me lembro da Fli Sampa, né, que eles recebiam eu não sei se era um ticket, enfim, o que era, mas eles tinham a possibilidade de comprar, escolher os livros. E aí a gente pensa assim, poxa, que bacana, e ótimo, isso é bacana mesmo. Mas mesmo essa ação, ela é uma ação que tem a intervenção do universo do adulto. Por exemplo, são os adultos donos das bancas que decidiram o que eles iam levar para vender ou não lá, a partir de inúmeros critérios, né? Dentre eles, aqueles que eles acham que as crianças vão gostar mais, porque vão, né, estar mais no hall, digamos assim, desse universo, do circuito, da própria indústria cultural mesmo, né? Eu me lembro que eu fui no ano passado, quando eu participei da Fli Sampa, eu fui todos os dias, inclusive foi lá depois de muito tempo que eu reencontrei o Samir e encontrei ele pela primeira vez pessoalmente, né? E eu tava recebendo escola, eu também não lembro dessa história, um sol lá, pode descer, vem por aqui e tal, e você passou, oi Samir, né? O Samir estava controlando as crianças numa coisa que só quem é professor sabe o que significa, que é não perder ninguém na fila quando sai do ônibus. E aí eu passei rapidinho e falei oi para ele. E em todos os dias, por exemplo, eu passava pelas bancas, claro que eu também queria comprar livros, né? E essa é uma oportunidade mesmo, às vezes, da gente conhecer livros que a gente não conhece, porque você só descobre a existência de alguns livros nessas situações, né? Você vai lá na banca e vê que tem um livro que você nunca viu, e fica curioso, folheia, enfim. Então, esse cenário, né, esse lugar, né, de pensar esses textos mais contemporâneos, e pensar as possibilidades que eles têm de leitura, aqui é um pouco para a gente abrir o diálogo, o que não significa que tem outras obras, inclusive, que vocês conheçam, que a gente poderia dizer seriam até mais potentes do que essa, tudo bem? Eu também, por uma escolha de tempo, né, e até para conseguir ler os textos na íntegra, eu tenho feito uma escolha por mostrar textos. Eu não vou dizer que eles são na essência infantis, porque isso contraria uma ideia que é muito pessoal minha, né, uma ideia muito própria de que eu acho que esses rótulos do que é muito infantil ou que é mais juvenil, elas caem por terra quando o texto tem qualidade. Eu estou dizendo aqui, texto não é só o texto verbal, é o texto como um todo enunciativo que se configura no campo das linguagens e não necessariamente só da linguagem verbal. Obviamente, há livros que há uma marcação mais infantil, seja pelas escolhas do tipo de letra, seja pela forma de encadernação, e alguns livros fazem isso intencionalmente, porque eles querem mesmo ser um livro mais direcionado. E, por vezes, esses são livros que eu diria, assim, na minha experiência como leitor, e como quem vem trabalhando com esse assunto, que são livros que já estariam, que eles, na sua maioria, não é regra, eles têm um potencial, né, nessa discussão que a gente tem feito desde o encontro anterior, um pouco mais reduzida, quando eu não me prendo a esses rótulos e a esses aspectos para pensar a leitura. Eu vi isso também essa semana lá no Google Sala de Aula, que alguém fez um comentário sobre o texto da semana passada, do Peter Hunt. Desculpa, eu não vou me lembrar o nome de quem fez o comentário, mas era que o texto era bastante denso, mas que tinha uma reflexão importante para a gente pensar sobre, né, essa particularidade da literatura infantil, que trata dos mesmos assuntos que a literatura adulta, mas de um modo bastante específico e de um modo muito próprio para as crianças. Então, é um pouco por isso também que eu tenho escolhido falar desses textos que eu consigo ler pelo menos na íntegra, ou pelo menos quase todo, mas não significa que eu não esteja também olhando e me atentando a essa produção, eu diria, mais juvenil, né? Ou essa produção de narrativas mais longas. Eu não consegui ler na hora, na íntegra, o comentário, mas alguém comentou, perguntou e falou alguma coisa sobre o avesso da pele. Por exemplo, esse é um texto que daria para nós um curso de 5 semanas, viu, Samir?
Aliás, não só ele, o Palmares de Zumbi também, que é um texto que vale muito a pena a gente pensar, que trata, enfim, de questões que são bastante caras para um contexto que a gente vive, inclusive de discussão literária. Então, por isso eu tenho mais comentado assim de uma forma mais esparsa sobre esses textos pela dificuldade de lê-los, né, na íntegra. E isso tem a ver com uma escolha, eu vou dizer, teórico-metodológica, né, que é assim, eu sempre parto do princípio que não se forma leitores falando sobre livros, a gente forma leitores lendo os livros, né? Então, talvez eu me sentiria um pouco desconfortável de fazer todo o encontro centrado em livros que eu não estou lendo com vocês, ou que a gente não estaria lendo em conjunto, mas que a gente só estaria falando sobre eles, né? O que não significa que a gente não possa fazer isso, mas, né, acho que a gente consegue mesclar aqui. Eu não sei se alguém pediu a palavra, Samira, eu só escutei o barulhinho. Mas como aqui a telinha para mim está pequena, não sei se eu que perdi Não. quem foi. Só se a Acho que pessoa não, né? levantou e baixou rapidamente, porque não. Pode ser. Então, tá bem. Então, eu vou começar pelo primeiro livro, que é o Encontrado. Eu vou projetar ele aqui para vocês. Eu espero hoje não me atrapalhar muito, porque eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr em tela cheia. Não, tela cheia eu não vou ver vocês. Cadê? Encontrado. Que aí pelo menos eu consigo ficar indo e voltando e não fica aquele zoom infinito. Lucinei, agora eu consegui ver a tempo a graphic novel que você está sugerindo. Aliás, eu queria muito falar sobre tem muitas graphic novels, mas eu queria muito falar sobre uma que eu imagino que talvez vocês conheçam, que é o Retalhos, que é linda, incrível, mas ela é imensa. A gente precisaria de um curso de 5 semanas, talvez nem daria tempo. Mas fica aqui uma sugestão também para a gente pensar sobre essa graphic novel. Deixa eu ver se eu consigo pôr de um jeito que vocês vejam melhor aqui o livro. Deixa eu tentar diminuir. Tá ficando pior, né? Juliana, pode falar. Levantou a mão, pode falar, Juliana. Pode falar, Juliana, desculpa. Eu estou tentando só ajustar de um jeito que fica menos ruim para vocês verem aqui. Eu sou Me todo perdido nesse desculpa, notebook. boa noite. Eu me atrapalhei aqui. Eu ia fazer só uma outra coisa e acabei levantando a mão. Me Não tem desculpa. problema. Imagina. Fica tranquila, Juliana. Pelo menos a gente ouviu sua voz, Juliana. Obrigado. Então, eu aqui. vou... Que bom. Eu trouxe... Não sei se alguém conhece esse livro, da Salina Yoon. A Salina Yoon é uma escritora britânica, de origem, na verdade. Na verdade, ela mora no Reino Unido, mas ela é de origem indiana. E esse é um livro que as escolas, de um modo geral, gostam bastante. E é um livro que, de um modo geral, as crianças gostam bastante. Então, vou ler para vocês e depois a gente pensa um pouquinho sobre esse texto da Salina Yoon, que é o Encontrado. Primeiro que é um título que já chama a atenção da gente, né? Porque ele rompe com uma lógica das coisas perdidas, né? Achados e perdidos. Ele tem mesmo essa proposição. E o livro, então, vai brincar um pouco com isso. Espera aí, eu não sei porque ele está lento para descer. Vamos ver. Nossa, que lerdeza. Ai, desceu muito agora. Eu vou tentar ir mudando por aqui, que eu acho que é mais fácil. Então, vamos lá. Um dia, o urso Lelo encontrou um brinquedo perdido na floresta. Vou tentar fazer assim, ver se vai mais... ele tem uma forma de... Peraí, desculpa, gente. Ele tem uma forma de visualizar aqui 2 páginas. Para vocês conseguirem ver a ilustração na íntegra. Vamos ver se vai. Em cima da mesa aí, coloca. Juliana, seu áudio ficou aberto. Peraí, que eu vou só tirar a apresentação e voltar para ver se ele volta para vocês em 2 páginas.
Vamos lá, acho que agora vai. Fica tranquila, Juliana. Eu tô também, ó. Tô aqui tentando. Eu vou culpar a internet. Não vou dizer que sou eu que estou atrapalhado. Ele não ficou certinho as páginas, mas acho que vai dar para vocês verem. Então, vou voltar. Ai, que demora que tá. Espera aí. Não tá ainda para vocês, né? Parece que está carregando a imagem, né? Mas está um formato de livro aberto agora, né? Com duas. Tá ficando. E tá cortando um pedacinho. E tá cortando um pedacinho do Ursulela aqui. Deixa eu ver o que eu faço com o Ursulela aqui. Pra ver se ele volta. Aqui. Então, a primeira página era: um dia o Ursulelo estava caminhando e encontrou um brinquedo. Ao olhar para o brinquedo, ele teve certeza de que era um coelho muito especial. Dava para ver que era bem velho, mas muito bem cuidado. Ele pegou o brinquedo com delicadeza e o levou para casa. O coelho parecia muito triste. Então, o Ursulelo decidiu ajudar o coelho a encontrar sua casa. E aí ele vai fazer os cartazes do encontrado. Lela teve uma ideia. Fez vários folhetos com a palavra encontrado e a foto do coelho. Colocou o coelho em uma mochila nas costas, empilhou os folhetos no carrinho e saiu. Lelo já vira muitas coisas diferentes. Lelo pregou folhetos em todas as árvores da floresta. Lelo já vira muitas coisas diferentes que haviam sido perdidas. Mas um coelho de estimação era a primeira vez. Lelo colocou folhetos o mais alto que pôde, o mais baixo também. Mas a noite chegou e ninguém procurou o coelho. Deixa eu descer. Está mais lento que tudo aqui. Passou um pouquinho. O urso Lelo queria muito ficar com o coelho. Mas sabia que precisava devolvê-lo ao dono. Além do mais, o dono dele devia estar muito triste. No dia seguinte, logo cedo, Lelo e o coelho brincaram no balanço e de esconde-esconde. Só um minutinho. E depois, os dois amigos fizeram um piquenique delicioso. Até o urso... Desculpa, desceu muito. Ei, pare! Você está com o meu coelho, disse o alce ao seu. O urso... Oh, desculpa, hoje tá difícil. O urso Lelo parou o mais rápido que pôde. O urso Lelo entregou o coelho para o alce ao seu. O urso ficou muito feliz, pois o coelho... Desceu de novo. O coelho encontrara o seu verdadeiro dono. E aí que observem que o muito feliz não é condizente com a imagem, né? Oh, meu querido Flop, meu velho amigo, que saudade de você. Pensei que nunca mais iria vê-lo outra vez. Alce ao seu estava tão feliz que parecia não ver mais nada ao redor. Adeus, meu amigo Flop. Espera um pouco. O alce ao seu estava feliz por ter encontrado Flop, mas para ele, brinquedos especiais tinham sido feitos para ficar com pessoas especiais. E Alceu tinha certeza de que o urso Lelo era mais do que especial. Você pode cuidar do Flop para mim? O alce ao seu perguntou ao Lelo. Para sempre. Flop estava em casa, feliz e aconchegado ao seu novo amigo. Encontraram um urso muito especial e tinha um novo lar. E aí, a história se encerra aqui.
Vou voltar aqui para falar com vocês. Essa é a Salina Jung, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, está bem pequenininha, né? A Salina Jung é designer e tem se aventurado na escrita de livros. Vou voltar aqui na capa para vocês verem o Lelo. E um pouco do porquê eu trouxe esse texto. Primeiro, para a gente pensar sobre algumas coisas que caracterizam, né, a própria feitura do livro, e um pouco como a história, que é uma história fofa, enfim, é uma história, digamos assim, simples, né? Uma história de um urso que acha um outro urso, né? Uma outra pelúcia, digamos assim, uma pelúcia de coelho, em formato de coelho, e vai tentar encontrar o dono dessa pelúcia. O que essa história nos ajuda a pensar, né? Primeiro que o livro apresenta algumas características, até do ponto de vista da história, da simplificação da história, que claramente tem um direcionamento a um público mais infantil, digamos assim, né? Ou para crianças leitoras numa situação de não leitura autônoma, né, de não leitura independente, né, muito provavelmente ali para crianças que estariam na educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental. É uma história bonitinha, uma história fofa, mas que precisa que a gente pense um pouco sobre ela, né? Eu poderia dizer, em alguma medida, que o Encontrado, ele reproduz uma tendência muito característica da literatura infantil dos últimos tempos, que é como se ela, embora não estabeleça na essência um reconto das fábulas, ela se estrutura sobre a lógica de uma fábula, né? Então, em alguma medida, não sei se vocês percebem, e talvez de uma forma um pouco menos enfática do que é característico numa fábula, mas a história vai se construindo em torno de apresentar, em torno de dar a ideia, né, de uma moral da história, digamos assim. Não estou dizendo que as histórias que têm moral, elas não sejam histórias bacanas ou histórias interessantes, mas claramente O Encontrado é um livro escrito para um tipo de ensinamento em especial, né? Para um tipo de mensagem, a gente poderia dizer assim, né? E essa mensagem está dada na ideia de que pessoas que agem a partir de uma lógica específica, de uma lógica estruturada, né, que é o do a partir de uma noção social, né, do comportar-se adequadamente, né, de respeitar as regras, essa pessoa será beneficiada. Essa é uma lógica que não é universal e que ela tem, obviamente, características muito específicas com determinados elementos das nossas culturas. É óbvio que a gente espera que as pessoas sejam generosas, gentis e responsáveis, né? Não estou defendendo o contrário disso. Mas, claramente, esse é um livro escrito um pouco para pensar essa característica e acabar induzindo o leitor a incorporar no seu comportamento, via leitura, né, a ideia, a formação de uma noção de que aquilo que não é meu deve ser devolvido ao dono, e quem está em sala de aula sabe que se tem uma coisa que gera conflito na escola, é alguém achar uma coisa até que se encontre o dono, né, o conflito se instaura, porque não é seu, não pode ficar com você, mas não é, ninguém sabe de quem é, por que eu não posso ficar, né? O Encontrado um pouco vai lidar com essa lógica, e nesse sentido, ainda que a gente possa encontrar nuances, né, tentativas de uma expressão estética mais aprofundada, por exemplo, como aquela relação entre o urso dizer que está feliz, mas a imagem mostrar ele com uma lágrima escorrendo, a história é bastante linear nesse sentido de chegar no seu objetivo e de cumprir o seu objetivo, que é de passar uma certa mensagem. Camila, desculpa, não tinha visto você com a mão levantada. Fica à vontade para comentar. É sobre o livro mesmo, né? Porque eu achei interessante que ele parece que começa, o próprio título do livro, é o final do livro, né? Que não é tão comum. Então, mesmo você falando dessa questão da fábula, eu penso que
ele tem uma construção um pouco diferenciada já, né? De começar pelo Sim. final. Mas eu achei que, assim, também ele trabalha muito mais essa questão da empatia, né? Porque eu imagino que o urso, a hora que ele encontra e que ele se mata de colocar cartazes para todos os lugares para tentar devolver, ele fica pensando, né? O que o dono tá sentindo, né? Então ele Uhum. tem essa sutileza de pensar no sentimento do outro desde o princípio, né? Que é bem menos, a Uhum. meu ver, pelo menos, moralista do que as fábulas que mostram um final, uma moral, um caminho a ser tomado. Eu acho que ele tem um Uhum. direcionamento um pouco diferente, né? Sim, sim. Embora ele acabou ficando com o coelhinho no final, mas eu acho que ele tem uma sutileza, uma delicadeza Uhum. diferente das fábulas. Ele vai tentar, Camila, que é uma característica dessa produção mais contemporânea, que retoma estruturas lógicas narrativas, sem repeti-las, né, obviamente, mas em alguma medida, eu diria modernizando, num certo sentido que é esse mesmo, né? É de pensar, talvez de formas menos explícitas e menos diretivas, o que não significa que o direcionamento não exista, né? Um diálogo com aquela moral, digamos assim, com outros elementos. Então, é isso mesmo, que você comentou faz todo sentido em relação ao texto, né? Ele vai tentando, em alguma medida, mais do que só se centrar nessa moral, o texto vai tentar dialogar com outras coisas sem perder de vista que há uma intencionalidade, né, ou seja, há um direcionamento do texto, em alguma medida, para, eu diria assim, pensar na melhor palavra para dizer isso. Ele vai pensando em como dizer quais são os comportamentos que essa criança deve ter. Por exemplo, a relação da empatia, como você mencionou, né? O sentimento de empatia com o outro, essa preocupação de como o outro se sente, como o outro se comporta. Vejo que o livro está nesse sentido, né? Claro que numa linguagem, enfim, mais agradável, numa linguagem menos coercitiva, digamos assim, mas ele está, em alguma medida, direcionando este leitor para um tipo de comportamento ou um tipo de pensamento socialmente aceito e, ao mesmo tempo, socialmente desejado, recomendado, né? Ou seja, ele é um livro, a gente poderia dizer assim, numa perspectiva como que o Antônio Cândido discute, né, no Literatura e a Formação do Homem, um tipo de texto que, na sua construção, né, como um pano de fundo, ele vai perpassando uma ideia, né, de formação de mentalidade e uma ideia direcionada, digamos assim, de tipos de comportamento que espera da criança. Tá? Denise, você quer falar? É só um adendo aí. Eu pensei na história levando a criança à reflexão, né? Durante a história, ela vai refletindo. Ele não dá resposta, ele não é uma resposta segura, assim. A criança vai construindo, né, essa história junto, essa resposta, o que é certo, o que é errado, junto com os outros colegas, com a leitura, ela acompanha e vai construindo esse final, né? Uhum. Que na verdade, na fábula, a gente vê muito concretizado ali, né? Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. E aí, com esse livro, a gente consegue refletir e pensar que pode ter outras possibilidades, né? E Uhum. é isso. Obrigada. Obrigado, Denise. Sabrina? Oi. Gente, vou pedir desculpa que eu não vou abrir a câmera, eu tô muito feia. Vocês não Tranquila, merecem. Sabrina. Vocês não merecem me ver sem batom. Olha, assim, meu entendimento do livro está bem na direção do que você está falando, Fernando. Achei ele bem com esse sentido mesmo de ensinar um comportamento e tal, né?
E aí foi quem falou antes da Denise? A outra menina que falou antes da Denise, esqueci o nome. Ela A falou Camila. isso, falou de uma delicadeza e tal, né? Sobre a questão dele ter empatia. Mas eu me lembrei de um outro livro, que é o Matador. Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. Eu não vou lembrar o autor agora, mas é um autor bem conhecido. É um livro que os meninos brincam de estilingue, né? De acertar passarinho. E esse menino nunca consegue acertar o passarinho, então ele é o que é zoado pelos colegas e tal. E esse livro, sim, ele faz uma construção no final que vai fazer a criança refletir e ele inverte total a situação da coisa. Quando ele consegue acertar o passarinho, que aí no final ele consegue, né? Tenho que dar spoiler para poder fazer o comentário, mas vale a pena ler o livro de qualquer jeito. Ele consegue acertar o passarinho, mas não tem ninguém perto. Então, ele sai correndo para ver se chama alguém para verem que ele conseguiu. Só que na hora que ele chega perto do passarinho, o passarinho ainda está vivo. Então, aquilo dói nele. E aí o livro termina de um jeito lindo, uma ilustração bem bonita que mostra o coração dele ensanguentado, né? Então, aí sim eu acho que ele mostra isso, né? De empatia, de que você não precisa ter o comportamento igual aos outros, mas isso sem dizer isso tão explicitamente quanto nesse daí do Encontrado. O Encontrado está muito explícito, eu tenho essa percepção, né? Que está muito explícito o que quer ser dito. No outro, não. O Matador, ele não deixa explícito. A coisa está acontecendo, mas cada um vai fazer a sua construção, né? Inclusive na brincadeira com o texto e a imagem, né? Porque se você não prestar atenção nos detalhes da imagem, você também não consegue ter todo o sentido do livro. É uma pena que eu não consigo lembrar de quem é, mas eu vou dar uma pesquisada e eu volto e falo para colocar no chat. Vale muito a pena ler, estou na sala de leitura. Obrigado, Sabrina. Esse eu não conheço, então eu gostei já do spoiler, que agora eu quero ler. Tem que ler, é lindíssimo. Eu adoro spoiler. De fato, assim, uma das tendências, né, uma das características da literatura, dessa literatura mais contemporânea, e isso não é só nos livros mais infantis, tá? Isso tem a ver, inclusive, com os livros... o Vander Piroli. É esse, Sabrina? O Samir colocou aqui, a Kátia... a Kátia também. É esse mesmo. Então, pronto. Do Vander Piroli. Eu não conheço esse do Vander Piroli. Conheço outros, um que é muito famoso, claro, que é o Menino e o Pinto do Menino, né, cujo título tem gerado censuras a esse livro, mas isso é um assunto para outro dia. Eu ia comentar, né? De fato, uma das características dessa produção mais contemporânea é talvez uma repaginada das fábulas, e aí a gente precisa fazer uma ponderação, né? Que não são as fábulas na sua versão mais corriqueira, são as fábulas já em formatos de livros para crianças. E essa retomada das fábulas, ela tem aparecido na literatura infantil de duas formas. Uma como essa, no Encontrado, que eu diria que é de um modo mais palatável, menos explícito, menos indutivo, o que não significa haver ali uma intencionalidade de que a criança, pela leitura ou pela mediação, vai entendendo, né, determinados tipos de comportamento e sentimentos que seriam, digamos assim, recomendáveis, né, para ela. E, óbvio, há uma outra tendência que faz justamente o inverso, que imagino que seja um pouco dessa característica do livro que a Sabrina comentou. Mas queria trazer aqui para vocês um outro livro cujas características também direcionariam a leitura para um público muito próximo do Encontrado, mas que, do meu ponto de vista, e vocês não precisam concordar, obviamente, né, gente, a ideia é que a gente pense sobre o livro, ele vai abrir uma reflexão de uma forma que me parece, inclusive, mais intrigante e mais instigante do que a própria reflexão que o Encontrado traz. Não sei se conhecem esse livro, da Raquel Matsushita, que é uma designer paulistana, na verdade, a Raquel é publicitária de formação e tem produzido livros incríveis, seja como autora, seja como ilustradora, né, seja como autora integral do texto verbal e visual, seja como autora só do texto visual.
mas seja também porque a Raquel ela tem um trabalho que é de produzir livros para outros autores, né? Pensar o projeto gráfico dos livros. Então, tem livros incríveis que muito provavelmente vocês conhecem, que foram, enfim, editados pela Raquel. Esse é o Claro Clóvis, Claro Cleusa, da Raquel. Deixa eu só diminuir mais um pouquinho para vocês verem. Espero que ele trave menos que o outro. E aqui, vou fazer então a leitura para vocês do Claro Clóvis, Claro Cleusa. O livro começa com essa página que sugeriria uma epígrafe, né? Então, um triângulo, um quadrado e um círculo. E aí, já uma coisa interessante para a gente pensar, né? A brincadeira que a Raquel faz, que é de pensar 3 formas geométricas básicas, ao mesmo tempo em que essas formas geométricas básicas têm o que eu chamaria... agora que eu voltei aqui, eu vi, Cleomar, vamos ver. Modo apresentação. Cleomar, obrigado. Vamos ver se vai melhorar aí para vocês. Mudou? Não sei se mudou muito. Oi, Fernando. Cleomar. Não mudou, não. Desculpa, Cleomar. Eu imaginava que fosse ficar a tela página por página, entendeu? Desculpa, também achei. Mas não fez diferença nenhuma, né? Deixa eu ver aqui. Bom, mudei tudo aqui. Eita, o outro que não estava passando... Mas agora acho que ficou legal. Peraí, eu só queria... É porque ele teria que ficar... Acho que no modo apresentação ele vai aparecer as páginas uma a uma. E aí vocês vão perder uma forma de visualização. Peraí, que agora eu não sei voltar. Voltou. Vamos ver se eu consigo... ele não vai abrir. Tá. Mas eu vou pôr de qualquer jeito na apresentação. Aqui. Então, desculpa, estava comentando aqui numa pré-epígrafe, que são as 3 formas geométricas e as cores delas, que tem a ver com as cores primárias, né? O cianto, o amarelo e o magenta. Vocês sabem, a gente fala, né, cores primárias azul, vermelho e amarelo, mas na origem não são. Os designers ficam muito bravos quando a gente fala assim. E aqui, então, ela faz essa pré-epígrafe. Meu Deus, o livro está agora correndo aqui quando eu passo. Peraí, que eu acho que se eu fizer assim, ele vai correr menos. Tem uma outra epígrafe, que é aos amigos, um dos melhores presentes da vida. E aí o livro começa. Então, para quem não conhece, eu vi que alguém colocou, o livro é lindo, então imagino que muitos de vocês conheçam. Essa é a Cleusa. Vou tentar fazer no modo apresentação. Aqui. Esse é o Clóvis, e estudam na mesma escola e são amigos inseparáveis. Quando Cleusa, que é uma perguntadeira, faz uma pergunta ao Clóvis, ele concorda. Claro, Cleusa. Sempre que Clóvis, que é um brincalhão, inventa uma brincadeira com Cleusa, ela ri. Claro, Clóvis. Um verdadeiro grude. Até que surge Catarina, a nova aluna da classe. Posso brincar com vocês? Claro que não, Catarina, responderam ao mesmo tempo. Um dia, Clóvis faltou à escola. Cleusa se sentiu meio assim, uma metade. Posso brincar com você? Cleusa sorriu. Brincaram. De repente, chegaram a um impasse. Uma queria uma coisa, a outra queria outra coisa. Brigaram. A raiva foi passando e elas voltaram a brincar. Cleusa se sentiu toda assim, inteira. Clóvis voltou para a escola. As meninas nem perceberam. Ele esperou e nada. Quase foi embora, mas criou coragem. Posso brincar com vocês? Claro, Clóvis. Essa é a parte que não dá para ver, né? Eles estão compostos na página aberta, os 3, e a Catarina no meio. E o Clóvis de um lado e a Cleusa do outro.
Por que eu escolhi trazer esse livro para conversar com vocês nesta... Eu não vou dizer oposição, porque oposição vai parecer que eu estou defendendo um e o outro não, mas nessa lógica de comparação. Se a gente for pensar na composição narrativa verbal, esse texto da Raquel Matsushita é muito mais simples, né? São praticamente frases em discurso direto, comparativamente ao livro da Salina Jung. E aí a gente poderia pensar assim, que parece uma coisa menor isso. Pararam para pensar nisso? Que na outra história, quem conta todos os acontecimentos é uma voz narrativa, supostamente de uma voz narrativa adulta? E esta voz narrativa adulta tem várias marcas naquele texto, né? Essa voz enunciativa. Primeiro, porque toda vez que é o narrador que fala, a escrita do texto, é que se eu voltar lá, vai travar aqui para vocês, mas a escrita do texto está em caixa alta. E quando o personagem fala em discurso direto, e na maioria das vezes é o Alce Alceu, e poucas vezes o Lelo, o discurso não está registrado, né? A letra, digamos assim, o formato da letra, né? A tipografia, ela não está em caixa alta. Aqui, você tem discurso direto e indireto, mas prevalece o discurso direto das personagens, que a gente só supõe ser crianças pela situação escolar, né? Porque está num contexto de sala de aula, então a gente está supondo serem personagens crianças, porque não tem outra característica, né? Elas são representadas em formas geométricas. A partir de duas estratégias muito interessantes, que a primeira delas é a do origami e a segunda do tangram, embora a circunferência não faça parte do tangram, a Raquel Matsushita, na verdade, vai enriquecendo essa construção narrativa a partir de uma construção de cenários e indicando sentimentos, comportamentos, feições e ações pelo simples movimento do papel, destas dobraduras ou destas composições num formato de tangram. Então, ora as formas geométricas se sobrepõem, elas se encaixam, ora elas se movimentam pela dobradura. O que está posto nessa narrativa, e que acho que é bastante importante da gente pensar, é que este texto em si não diz em nenhum momento, não sugere ou não induz, pelo menos na minha perspectiva, a criança a pensar, por exemplo, uma coisa que seria muito comum e que eu estou me incluindo nisso, que a gente faz na escola, que é não pode brigar, tem que ser amigo de todo mundo, você não pode fazer assim com o coleguinha. O texto, na verdade, traz numa cena, né, muito simplificada, talvez aquela que seja uma das maiores complexidades das relações humanas, que é, ao mesmo tempo em que eu gosto, um simples movimento me leva ao desgostar. Esse movimento de aceitação e rejeição que é característico das relações humanas. Mas o que me parece bastante interessante nessa história, embora ela pareça muito infantil, mas ela de fato não é, na minha perspectiva, é que aqui não está dito como lidar propriamente com essas relações. Ela escancara aquilo que é característico. Quantos de nós, nas nossas relações pessoais, seja no tempo de escola, seja hoje, nas relações profissionais dentro da escola, a gente hoje gosta de um colega, aí chega uma professora, um professor novo, e aí a gente fica um tanto quanto enciumado, né? Em alguma medida, sem que perceba, às vezes até com muita intenção, a gente rejeita, mas a coisa muda, eu vou para outra escola, né? Ou eu assumo uma outra turma, paro de trabalhar com esse colega, e aí as relações interpessoais se modificam, né? E as nossas percepções sobre o outro e sobre a realidade também se modificam. No fundo, a Raquel Matsushita, nesse livro, de uma forma simples, aparentemente despretensiosa, vai trazendo à tona uma série de reflexões que tem a ver com uma característica que é humana, né? É humano a gente ter esses sentimentos. E o que ela faz aqui, que para mim me parece muito interessante do ponto de vista da mediação da leitura, é não dar essencialmente as respostas, nem sugestivamente.
ela deixa aberto. Ela não disse que eles viraram amigos. Ela não termina a história dizendo e viraram amigos e agora estão de bem, né? Na verdade, o livro começa com a indicação de quem são as personagens, entra-se num discurso direto e o livro se encerra com o discurso direto. Portanto, não se encerra com alguém dizendo o que as crianças fazem ou deixam de fazer. Ele se encerra com essas personagens dizendo, claro, Clovis. E o claro, Clovis não significa um pacto de amizade para o resto da vida, mas significa um pacto de amizade naquele momento. Significa um pacto de parceria que não necessariamente de alguém disse, né? Veja que não aparece a voz de alguém dizendo o que elas devem fazer, né? Nem quando elas rejeitam, nem quando elas brigam, nem como elas se reconciliam e nem se elas devem se reconciliar. Esse é o tipo de história que, na minha perspectiva, né, e aqui estou partilhando com vocês e também fiquem à vontade para comentar, ela se direciona para um lugar que não é aquela de, em alguma medida, direcionar o olhar do leitor para um tipo de comportamento ou pensamento. Ela chama a atenção para um comportamento e um tipo de sentimento e de relação humana e abre esta ferida para que a leitura do livro impulsione o diálogo, a reflexão e a percepção sobre o texto. E aí, aqui, me parece importante chamar a atenção para uma atividade que é fundamental no nosso papel como mediadores de leitura, como professoras e professores Sherazade, né, que eu tenho comentado sobre essa metáfora, é que pensar a formação do leitor e pensar sobre o texto é trazer à tona para o leitor, independentemente da idade que ele tenha, a reflexão a partir do texto. Porque senão a gente poderia também falar, olha, estão vendo? O livro está dizendo, não pode brigar com amigo, né? O livro está dizendo que você rejeitou o amiguinho, mas olha, no outro dia você precisou dele. O livro, na verdade, não diz isso. Essa é uma concepção que eu, como leitor, posso deduzir. E ao deduzir, na mediação de leitura, este é o cuidado, não induzir. Na verdade, o papel, né, dos mediadores de leitura é chamar a atenção, né? E o tipo de pergunta, ela direciona um modo de olhar o livro. Se eu perguntasse para vocês aqui, vocês acham que o livro sugere que a gente deve sempre acolher os novos amigos? Tendencialmente, vocês diriam sim. Mas vejam que a minha pergunta direciona vocês a dar uma resposta desse tipo, né? Quando a gente começa a pensar sobre as múltiplas estratégias discursivas, sejam elas discursivas verbalmente ou discursivas imageticamente, conforme o livro vai se construindo, né, a gente vai abrindo o diálogo e pensando sobre o texto. Eu sempre costumo comentar isso, né? Uma aula de mediação de leitura, em que eu trato de um livro, por exemplo, que fala sobre aborto, e eu só discuto o aborto, a minha aula é sobre aborto, ela não é sobre a leitura do texto literário. Uma aula sobre o texto literário me faz pensar sobre como o texto, discursiva e estrategicamente, constrói cenários narrativos e, com isso, potencializa a minha capacidade como leitor de pensar sobre o livro e, a partir do livro, as relações humanas e as relações cotidianas que me perpassam. Ou seja, é a partir do livro que eu penso sobre determinadas temáticas e essas temáticas se voltam ao livro para que eu pense sobre o livro. Essas são as chaves de leitura. Este é o modo de pensar, né? Aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu li para vocês na semana passada, A Procura da Poesia, né? As chaves de leitura que são exigidas para identificar as múltiplas facetas contidas nas palavras de um texto literário é justamente a possibilidade de pensar com o texto, a partir do texto e sobre o texto, né? Nesse sentido, me parece que a Raquel Matsushita, ao compor essa história, que me parece muito simples, ela, por exemplo, daria um trabalho incrível
né, um trabalho eu diria até fora da escola, assim, não, um trabalho incrível, complexo de pensar como, em tão poucas palavras, em tão poucas imagens, com recursos tão simples, ela trata de algo que é absolutamente complexo, que é a relação humana, que é o modo como a gente se relaciona com o outro, se identifica com esse outro e cria vínculos e laços de amizade. Corroborando a isso, né, ela escolhe, e veja só, né, como que o bom texto literário, ou os textos literários construídos numa lógica mais complexa, eles, inclusive, vão nos falar sobre outros elementos, né? Não é por acaso que ela, pelo menos na minha percepção, não me parece ser por acaso ela escolher 3 formas geométricas simples, com as 3 cores primárias, para pensar aquilo que é sugestivamente elementar, característico, base do ser humano. O que não significa que seja simples, que seja fácil. Edneia, seu áudio abriu, acho que foi sem querer. Só para te avisar. Ou seja, essa história, em alguma medida, né, ela, claro que eu posso fazer dela múltiplos encaminhamentos e, de alguma forma, também acabar induzindo o leitor a uma visão mais moral, né, ou um modo de pensar de maneira fabular, né, como o encontrado. Mas o livro, né, numa leitura mais aprofundada, numa leitura mais aguçada, tentando explorar outras chaves de leitura, ele pode nos conduzir a pensar sobre essa história, ou a partir dessa história, sobre temas de maior complexidade e temas de maior ponto de articulação entre o que os leitores pensam sobre, né? Então, estou voltando aqui as páginas só para vocês verem, né? Para ficar na capa. Fica aqui a sugestão para quem não conhecia o Claro Clóvis, Claro Clóvis, ao inverso, de poder olhar esse livro e pensar sobre ele de uma forma um pouco mais detida. E aí observar, porque aqui eu fui passando um pouco rápido, como que ela vai usando essa estratégia do Tangram e do origami para expressar pelas imagens das formas geométricas coisas que pareceriam tão difíceis de serem pensadas, né? Que é como que eu mostro uma forma geométrica brava. E aí ela não faz caretinha. Ela poderia ter desenhado uma carinha brava na forma geométrica, mas ela não faz. Ela só usa o recurso da dobradura e da composição, né? E aí quando a gente olha, você fala, nossa, realmente, a gente tem a impressão de que essa forma geométrica, ela está brava, né? Ela representa um comportamento bravo. Quando eles cruzam os braços como uma forma de fechamento, como uma forma de bloqueio, né, do acesso desse outro a esta relação de amizade. Mas como depois essas formas geométricas se abrem, como elas se compõem, quando elas brigam, quando elas se reconciliam, né? E essa ideia do como que ela sugere pela imagem a brincadeira, né? Então faz a orelhinha de cachorro, né? Faz um formato de um chapéu, e isso vai dando essa ideia que remete a brincadeiras que são brincadeiras características e típicas de crianças em processo de escolarização. A partir desses 2 livros, mas mais pontualmente sobre o da Raquel Matsushita, queria chamar a atenção para uma outra tendência da literatura infantil e juvenil contemporânea, que é o de pensar o design como uma narrativa. A gente tem falado muito, né, do ponto de vista da teoria da crítica literária mais recente, sobre os livros verbo-visuais e sobre os livros de imagem, né? Mas é mais do que pensar o lugar da imagem. É pensar como as escolhas de design, elas compõem narrativas e elas são estruturantes da narrativa. O que a Raquel Matsushita faz nesse livro, né, que a gente poderia dizer, se num conceito clássico, ele não é um livro-objeto propriamente, porque ele não tem essas características de um livro-objeto, ele é um livro ilustrado, né, no sentido de que tem texto verbal e visual que se compõem e se complementam, mas mais do que isso, ela utiliza-se do recurso do design para pensar a construção dessa narrativa e pensando como que a estratégia da escolha da fonte, das formas, da composição das cores. E aí tem uma coisa muito interessante para dizer para vocês. Não sei se vocês conseguem perceber que o fundo do livro
Aqui talvez pareça um pouco mais rosado do que de fato ele é, mas ele tem um fundo meio bege, digamos assim. Este fundo é uma composição das cores da Cleusa, do Clóvis e da Catarina. É uma estratégia que ela utiliza no design de pensar um pouco de cada uma dessas pigmentações e formar uma nova cor, que é, enfim, o princípio, né, das cores secundárias e terciárias. E aí, então, veja que as escolhas não são aleatórias, ela está pensando nesses recursos de design gráfico como formas de compor o próprio livro. Vou passar aqui uma imagem só para vocês verem o fundo, como ele fica mais evidente, né? Essa tentativa de composição das três cores. Tudo bem? Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser perguntar algo, discordar, também fique à vontade, senão eu vou para o próximo livro. Tudo bem? Então, vou passar aqui para o próximo livro. Pensando ainda um pouco nessa lógica do design como um... Ai, deixa eu ver se é esse aqui. Peraí, deixa eu ver só para eu não abrir o livro errado. Enquanto isso, deixa eu só comentar, a Thaís, que trabalha em EMEBs, né, que são escola com estudantes surdos, né, falando como é importante livros, né, com bons designers, né. A Márcia, anteriormente, né, quando você começou a trazer o livro da Matsushita, né, falou também, né, o que daria até um curso à parte, né, falar sobre design de livros, e eu estava lembrando, enquanto você estava falando, né, que, de certa forma, né, Fernando, a Nelly Novaes, que você estudou tanto, né, tem até livros sobre ela, né, como ela ajudou a pautar também essa importância, né, do ilustrador, porque quando ela fez o dicionário crítico, né, da literatura infantil e juvenil, né, ela não só analisava os livros, né, historicamente, mas também os ilustradores, e aí ela, em alguns casos, ela falava, esse ilustrador não contribui em nada, literalmente ela falava, né, não, é óbvio, os desenhos são empobrecidos, ou o contrário, né, esse autor trouxe novos significados, complementa a ideia do texto, né, e como nas últimas décadas tem tido um cuidado maior, né, na escolha dos ilustradores, né, é uma parceria de fato, né. De fato, a gente tem observado que os ilustradores e os designers gráficos, eles compõem a autoria do livro de uma forma decisiva, né? Nesse caso, a Raquel é designer e ela é autora do livro, então tudo no mesmo lugar. Mas ela tem, por exemplo, produzido livros, e outros designers têm produzido livros, em que claramente a gente observa como as escolhas gráficas, inclusive de corte de papel, de forma de impressão, eles alteram a percepção que a gente tem sobre o livro, eles criam um outro universo de possibilidades de leitura, né? Então isso é bem interessante da gente pensar. Lucinéia, pode falar. Depois a Kátia. Boa noite. Uma coisa interessante é que como alguns autores colocam o nome dele de ilustrador no mesmo paralelos e com o mesmo tipo de grafia, né? Não tem mais. Antigamente era muito comum você ter o nome do escritor e do ilustrador num tamanho muito menor. Eu acho um cuidado e um respeito muito grande, porque o texto não verbal ele é tão importante quanto o texto verbal. E acho que essa preocupação da ilustração com o diálogo com os alunos que às vezes não leem é muito interessante, porque às vezes o texto, né, que chega para que você lê em voz alta, tal, para o aluno que não lê por questões tem um sentido muito importante. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que não leem na sala de aula, não fazem a leitura do texto verbal, mas ele fala, eu posso comentar a ilustração, professor? Eu posso comentar o desenho? Né? Então, isso é uma forma de incluir o aluno, e é um respeito muito grande que a gente percebe que alguns escritores estão mostrando ultimamente. Só isso. Legal, Lucinéia, muito bom. Kátia? Boa noite a todos, boa noite, Fernando, Samir. Eu acho interessante porque as EMEFs acabaram de passar pela Prova São Paulo, né? E a Prova São Paulo, ela trabalha bastante com essa questão dessa alfabetização imagética. Tanto é que ontem foi a prova que trabalhou com textos, foi a prova de redação. E em todas as turmas,
ele apresentou 2 atividades nessa prova, o que foi novidade, que antes ele te passava um texto e, né, te passava alguma coisa que te levasse a escrever um texto. Dessa vez, eles buscaram o início de uma história e esse início foi mostrado através de desenhos, de imagens, né? E, por incrível que pareça, nesse mundo que a gente está, né, aí virtual, onde as imagens, onde as fotografias, né, a manipulação da IA, muitos dos nossos alunos, eles não são, eles não têm a condição de analisar uma imagem. Então, eu acho que é bem importante a gente falar sobre o tema e trabalhar sobre ele, porque é um tema ainda carente, por incrível que pareça. Pelo menos eu sinto isso com os meus alunos. É isso, muito obrigada. Muito bom, Kátia, legal. É muito interessante ver vocês nos comentários, que a gente vai pensando sobre outras coisas, inclusive, né, que são fundamentais nesse processo de mediação de leitura e que, por vezes, a porta de entrada de um leitor para o texto, né, seja muito mais facilitada. Não é porque a imagem é mais fácil, não, porque a gente vai vendo que os livros de imagem são muito mais difíceis de serem lidos, até porque a gente tem uma formação, né, eu me lembro de um texto da Graça Ramos, em que ela dizia: é preciso aprender a ler paisagens, né, para fazer a leitura de livros ilustrados ou de livros somente de imagens. E isso é muito complexo, porque também nos falta esse tipo de formação como professores, né? A gente vai aprendendo um pouco a pensar sobre isso, sobre tipografia, sobre escolha de cores, sobre a posição que as imagens ocupam, o plano em que elas ocupam. Isso muda radicalmente, inclusive, a nossa percepção sobre a obra e muda radicalmente a nossa percepção sobre o próprio livro. Eu queria trazer um outro livro aqui, que eu imagino que seja conhecido de todos vocês, que é o Bom Dia Todas as Cores, da Ruth Rocha, que é um livro muito conhecido, muito lido nas escolas. Não fiquem bravas e bravos comigo, porque eu não estou fazendo nenhum movimento de desmerecer nenhum livro, tá? Mas queria um pouco mostrar como nessa mesma lógica que a gente viu, se ali a gente estava falando de 2 livros que tratam de sentimentos e ações humanas, ainda que não idênticas, né? Essa ideia de comportamento, de modos de comportamento, eu queria fazer, então, também aqui uma comparação entre 2 textos, esse da Ruth Rocha, O Bom Dia Todas as Cores, desculpa, e um outro livro do André Neves, mais recente, que se chama Lá Fora, e que recuperam, a partir da mesma lógica, modos distintos de se tratar das mesmas questões. E aí, de novo, né, como numa leitura o livro direciona um pouco mais o olhar do leitor, isso de modo nenhum desmerece a importância que a obra da Ruth Rocha tem para a literatura infantil brasileira, mas como para um leitor contemporâneo, para aquilo que a gente já avançou em termos de entendimento de produção literária para infância e juventude, outros textos, né, vão tratar de temáticas semelhantes a partir de uma nova perspectiva, nessa linha do que a gente tem conversado na bibliodiversidade sobre essas tendências contemporâneas. Eu não vou fazer a leitura detalhada, porque como Bom Dia Todas as Cores é um livro muito conhecido, eu vou lendo só algumas partes e depois vou focar no final do texto, pode ser? Se vocês acharem que fica difícil de entender assim para quem não conhece, me diga, e aí eu volto e faço a leitura na íntegra. Mas esse é o Bom Dia Todas as Cores, é um livro muito utilizado nas escolas, muito utilizado, assim, já vi inúmeros projetos em que esse livro é utilizado para pensar, enfim, a importância de você ter a sua identidade, de você respeitar a identidade da criança, né? Ele tem um pouco esse tipo de abordagem. Então, meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia, todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas, saiu para o sol, contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz, porque tinha chegado a primavera e o sol finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Hoje estou de bem com a vida, disse ele. Quero ser bonzinho para todo mundo.
Logo que saiu de casa, o Camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor. Como vai o senhor? Bom dia, Camaleão. Mas que é isso, meu irmão? Por que você mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? Vou só fazer um paralelo aqui, uma parte, para vocês pensarem. Ô, gente, que representação mais triste de nós, né? Tem bicho mais incômodo que pernilongo? O professor podia ser qualquer coisa, né? Mas ser um pernilongo, essa é uma das... Tem nada a ver com a história, mas esse é um dos incômodos. Eu fico assim, oh meu Deus, a gente podia ser tanta coisa, mas pernilongo, que a primeira coisa que a gente quer matar é um pernilongo, né? Mas, enfim, não sei se foi escolha do ilustrador, eu imagino que não, muito provavelmente foi da Ruth Rocha, porque está no texto verbal, mas eu não gosto de não gosto de me sentir representado pelo pernilongo, tá? Desabafos à parte, vou voltar para a história para a gente pensar sobre ela. Desculpa. O camaleão, amável como ele era, resolveu ficar azul como o céu da primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia. Bom dia a você. Mas que cor é essa agora? O amigo está azul, por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor laranjada. A cor de laranja dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor, ficou logo alaranjado, louro, laranja dourado, e cantante alegremente se foi. Eu vou acelerar para a gente conseguir ver os outros textos, né, e pensar um pouco sobre essas outras tendências. E o camaleão vai nessa toada. Cada vez que ele encontra alguém, a pessoa diz que a outra cor é a cor mais bonita, e esse camaleão vai se adaptando, e aí ele fica roxo, amarelo, fica a cor de pavão, fica de toda a cor, e não sabia dizer não. Mudou de rosa para o azul, mudou de azul para o laranjado, e na medida em que ele vai mudando de cor, vocês vão vendo que o camaleão também vai ficando mais cansado, entristecido, enfim. O camaleão vai perdendo, digamos assim, aquele vigor e aquela felicidade que ele tinha. A história continua, o camaleão vai expressar um pouco isso, né? E aqui só para ir para o final. Logo que sair... desculpa, vou voltar nessa aqui, ó. Por isso, no outro dia, o camaleão levantou-se pensando de bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. Levantou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todos, e saiu para o sol contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo Cururu, que é o cantor do sucesso na rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo. Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que você não usa a cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo: eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo não pode agradar a ninguém. Bom, claramente a história ela traz aqui uma moral, né? Que essa ideia de que o camaleão, na medida em que ele cede, ele perde a sua identidade, e no final ele, que não sabia dizer não, aprende a dizer não e aprende a dizer que primeiro ele precisa estar feliz com ele mesmo para depois ele poder agradar as outras pessoas. Bom, essa é uma história muito conhecida, inclusive uma história muito utilizada em projetos escolares para tratar justamente deste tipo de sentimento e comportamento que o livro explicitamente explora ao final. Acho que vai ficar muito ruim para mostrar para vocês. Eu vi aqui que o Pedro comentou sobre o filme, é verdade. Acho que não vai ficar tão claro aqui para mostrar para vocês, porque a minha imagem tá ruim, né? Vou ficar até um pouquinho mais para trás, mas esse é o Lá Fora, do André Neves, é um livro recente do André Neves, publicado, pela Companhia das Letrinhas. Deixa eu só confirmar o ano, eu não sei se é 2023 ou 2024. Desculpa, 2022. Eu acho que vocês não vão conseguir ver as cores. É um livro belíssimo do ponto de vista das imagens, né? O André Neves começou a carreira como ilustrador, e o livro começa com essa epígrafe: as cores guardam segredos de um tempo antes do agora. Então ele já começa com uma mensagem que não é diretiva, ela é mais filosófica.
Quando os camaleões habitavam um reino sem cor, vou tentar ir mostrando para vocês, tá? Vamos ver se dá. Então, o livro não tem cores no início. Regidos por um imperador que ordenava: ignorem a vida lá fora, o mundo inteiro é igual, tom sobre tom. No reino viviam o imperador, a família do imperador, os amigos do imperador, os conselheiros do imperador, os soldados e os súditos do imperador. E os outros? Todos sentiam-se iguais, mas o único soberano era o imperador. O livro é todo sem cores nessas primeiras páginas, tá? Na margem do reino, para a segurança, haviam aqueles que zelavam a camuflagem do império. No silêncio das ordens, um deles distraiu-se ao perceber algo estranho lá fora. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, aparece a primeira... A gente chama isso aqui de vazamento de margem, na impressão de um livro. Aparece o primeiro vazamento em cores. O que és? Um camaleão assim como tu? Mas és diferente. Ninguém é exatamente igual quando possui desejos. E aí é um camaleão verde. Dia após dia, o outro camaleão apresentou-lhe alguns desejos do mundo. E aí começam os desejos, que não tem texto verbal, só texto de imagem, né? Aqui a imagem é lilás, tá? Lilás e roxa. Essa é amarela, azul, laranjado. E o mundo era bom. Vou tentar mostrar a imagem dessa página para vocês, um pouco mais perto. No reino, a novidade foi impossível de esconder. E aí, como que está simbolizada essa impossibilidade? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, o camaleão está todo coloridinho, ó. Ele está todo arco-íris, digamos assim. Por espanto ou medo, contaram tudo ao imperador. Tarde demais. O que é que tem? E aí, conforme um foi conversando com o outro, eles foram se colorindo. Vão embora, ordenou o imperador. Aqui somos todos iguais. E os coloridinhos, então, sigamos. E eles partiram. A maioria, no entanto, manteve-se ali, sem olhar lá fora, sem correr riscos, seguros no que sabiam ser, no império do imperador. Aquela pequena parte, pequena mesmo, atravessou as fronteiras daquele reino, do qual nunca mais houve notícias. Lá dentro, acharam que eles estariam perdidos. Lá fora, eles se tornaram plurais. Tchau! Tornaram-se nos camaleões, transformaram-se nos camaleões que conhecemos hoje, felizes por serem cada um únicos e capazes de sentir. O livro termina com essa ilustração. De um modo um tanto quanto diferente do texto da Ruth Rocha, o texto do André Neves, obviamente, tenta propor um diálogo com essa ideia, né, da capacidade de ver o mundo a partir de outras nuances, mas acaba fazendo isso sem dizer exatamente que aqueles que não concordam com este modo de ver o mundo não estão infelizes e insatisfeitos, né? Alguns escolheram seguir este caminho, de ver o mundo a partir de outras cores. Ou seja, alguns escolheram ver o mundo, desculpa, a partir dos desejos. Outros nem tanto. O que o André Neves faz nesse livro é, obviamente, ao mesclar a narrativa verbal com a narrativa visual, utilizando-se de diferentes estratégias, né? Essa primeira grande parte do livro sem nenhum tipo de cor, a não ser os tons de cinza e branco, né, sobrepostos ao branco, e na medida em que ele não diz, né, quando o primeiro camaleão deste reino isolado conhece o outro camaleão que é verde, e ele diz, bom, eu sou diferente porque eu tenho desejos, né?
Em alguma medida, ele vai sugerindo que são os desejos, a curiosidade, a necessidade da descoberta que nos move e que, portanto, nos leva a mover o mundo também. E ele não diz quais são os desejos, ele sugestiona esses desejos pelas cores. Vocês sabem que, do ponto de vista da simbologia, da estética literária, as cores significam coisas, né? E essas coisas, elas aparecem em outras, né, formas de simbolização. A psicologia vai dizer um pouco do símbolo que cada cor representa. A gente vai ter, por exemplo, hoje em dia, né, as pessoas fazem aquela... Eu não vou lembrar o nome exatamente, mas como que cada cor... elas têm a ver um pouco com se ela calma o coração, se ela é propícia para um ambiente de alimentação, propícia para um ambiente de descanso, né? Como as cores vão estabelecendo esse tipo de relação. O que o André Neves faz é sugerir esses desejos por meio das cores, né? Então, o vermelho, o amarelo, o roxo, o verde, o azul. E na medida em que ele sugere isso, ele vai abrindo a possibilidade do leitor pensar que lá fora, na verdade, não é um outro mundo. Lá fora nada mais é do que a possibilidade de conhecer. E desejar demanda conhecer. Só é possível desejar aquilo que, em alguma medida, perpassa o meu espectro do conhecimento, né? Eu só posso desejar ir à Lua porque eu sei que a Lua existe. Eu só posso desejar ser astronauta porque eu sei que existem astronautas. Eu só posso desejar, né, ser um bruxo com uma varinha mágica, porque, ainda que na ficção, eu sei da existência desses seres ficcionais, desses seres mitológicos, míticos e fantásticos, né? Ou seja, o lá fora, na verdade, nada mais é que a capacidade, a possibilidade de me abrir para o mundo, né? Este mundo que me permite conhecê-lo de outras formas, e não necessariamente que eu preciso gostar de todas elas. Me parece, nesse sentido, que uma renovação dessa lógica de cores, sentimentos que André Neves faz nesse livro, e ele em nenhum momento propôs um diálogo com o Bom Dia Todas as Cores da Ruth Rocha, essa é uma leitura minha, digamos assim, me parece ser mais condizente com um tipo de leitor ou com uma geração de leitores com as quais a gente lida e que não necessariamente são as crianças de educação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental. Me parece, por exemplo, que pensar sobre esse livro com adultos, como a gente está fazendo aqui, né, entre nós, abre para nós um espectro, né, de conhecimento e de capacidade de refletir sobre coisas que não são meramente uma história de camaleão, né? Mas é sobre o que é a vida e o que significa desejar, né? Em que medida os desejos nos impulsionam ou nos limitam. E tá tudo bem quando alguém não quer desejar e não quer conhecer, né? Em alguma medida eu poderia dizer que esse livro me parece também acolher essas pessoas que não quiseram ver o mundo lá fora a partir de outra perspectiva. Mas este livro sugere que o mundo lá fora é mais dinâmico, mais curioso, mais intrigante, não necessariamente mais tranquilo, né? Eu sempre brinco com alguns colegas que eu falo assim, poxa, às vezes a gente só precisava ficar vendo a vida passando como um Big Brother, porque quanto mais a gente ganha consciência das coisas, não é mais difícil viver, porque a gente sofre com coisas que a gente nunca vai dar conta de lidar com elas. Mas elas têm a ver com a nossa consciência de realidade, com a nossa consciência de mundo, com o modo crítico como a gente vê a realidade e o mundo. E o lá fora, ainda que ele seja uma história bastante tranquila, digamos assim, né? Ele não se centra nos conflitos, ele também não está dizendo que o mundo lá fora é melhor ou pior do que o mundo de quem não quis sair. Alguém comentou aqui, deixa eu só voltar, que eu só vi subindo e não deu tempo. A Kátia. A Kátia falou, é o mito da caverna. Eu concordo plenamente, Kátia, né? Em alguma medida, o André Neves recupera o mito da caverna de um outro modo, mas numa lógica muito semelhante, né? Então fica aqui uma outra sugestão, né, de pensar como esses livros, né, na medida em que a gente escolhe os livros que a gente vai ler com os estudantes, em situações de mediação de leitura, e eu acho que a gente também pode se desafiar a romper, né, pelos relatos de vocês, imagino que isso não seja nenhuma novidade que eu estou dizendo, mas
desafiar a leitura desses livros que parecem mais infantis com públicos mais adultos, digamos assim, né? Seja na EJA, seja nos anos finais do ensino fundamental, seja no próprio ensino médio. Como que esses livros, por exemplo, abririam espaços, né, para diálogos de características mais filosóficas, né? E como que pensar sobre as narrativas verbo-visuais, né, os recursos do design, como eles vão compondo essa história, essas histórias, enriquecendo. Quando eu falo de literatura que abre a nossa percepção sobre o mundo a partir da leitura, né, eu estou falando de livros como esses, que não significa que os outros não possam ser lidos, não possam fazer isso, não possam ser a porta de entrada para o universo do gosto pela leitura literária. Mas é preciso um salto de qualidade. É preciso que a gente trabalhe a leitura numa perspectiva em que o leitor amplifique as suas possibilidades de conhecer esses universos leitores e lidar com esses outros tipos de textos que, na verdade, não nos trazem modelos de comportamento, ideias e ações, mas que nos trazem problemas, que nos trazem situações que merecem ser pensadas, dialogadas e refletidas. Vou passar para um outro livro para pensar uma outra tendência da literatura para crianças, pode ser? Deixa eu só mudar aqui. Viram que hoje são só textos. A ideia é a gente ir conversando sobre eles. Que é esse daqui. Que eu imagino que também talvez vocês conheçam. Vamos ver se ele abre. Espera aí. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Espera aí. Aqui. Uma Chapeuzinho Vermelho. Conhecem esse livro? Eu sou encantado por esse livro da Companhia das Letrinhas. Primeiro porque ele é um livro ultra simples, né? De novo nessa lógica de pouco texto verbal, né? E como que o texto visual, também numa ilustração bastante simples, ele conta uma história muito interessante. Deixa eu pôr no modo apresentação, porque ele passa mais fácil aqui, ó. Às vezes eu que acelero muito. Então, Uma Chapeuzinho. Esse livro vai... Oh, meu Deus. Esse livro vai dialogar com uma outra tendência, que é o do reconto dos contos tradicionais, ou dos contos de fada, ou, enfim, dos contos clássicos da literatura infantil. Né? O livro vai recuperar... A gente tem vários livros que recontam histórias do Chapeuzinho. Há mais ou menos uns 5 anos, não, tem mais, uns 6, 7 anos, eu fiz um mapeamento que, claro que não era exaustivo, mas era de tentar mapear todos os livros que se propõem a um reconto da Chapeuzinho Vermelho. Olha, na ocasião, eu consegui mapear mais de 70 livros. Na maioria, são histórias que eu diria dispensáveis. Mas tem histórias incríveis, né? Só para a gente ter uma ideia de como o reconto tem sido uma tendência muito forte na produção contemporânea, né? E o reconto aqui como uma forma de pensar as histórias a partir de outra lógica. E, obviamente, Uma Chapeuzinho utiliza do critério do nonsense para recontar uma história bastante conhecida, registrando informações que são muito centrais na história, sem repeti-la, mas que ativa na memória do leitor o conhecimento dessa história na sua versão ou nas suas versões originais. Então, o livro começa, desculpa, com essa imagem, e aí, então, a Chapeuzinho, que sempre a fala dela está escrita em vermelho. Ai, ai, aonde você vai? Para a casa da vovozinha. Melhor vir comigo. Aonde? Até a mesa. Vamos comer? E aqui, eu não sei se está pequenininho para vocês, mas comecem a observar o comportamento desta personagem do ponto de vista da representação corporal dela. Isso é muito interessante nesse texto. E são coisas que às vezes passam despercebidas por nós num processo de leitura. Sim, um pedação de carne bem vermelha e sangrenta. Ulala, que orelhas enormes você tem. É para te escutar. E aí o lobo faz uma cara de, ai meu Deus, de novo eu vou ter que passar por isso, né?
você também é bem peludo. Então, toda vez que ele vai tentar abocanhar ela faz uma intervenção, e sempre com uma postura que parece despretensiosa. E tem olhos bem grandes, sabia? E aí, sem medo nenhum, essa Chapeuzinho tá ali, ó, abaixando o focinho dele para olhar os olhos. Gente, que dentões! Eu amo essa parte desse texto. São para te comer. E aí o lobo, já sem paciência, né, grita, exclama e abre a boca para pegar ela lá. Não, senhor. Não. E aí ela toda, de novo, despretensiosamente, o lobo todo desenchavido, né? Parecendo um cachorrinho que levou uma bronca. Você tem mau hálito. Eu? E aí o lobo desconcertado. Tem uma bala. Ah, obrigado. Engole. E aí ela senta para assistir essa cena. O lobo engole, começa a passar mal e então cai. A Chapeuzinho verifica, né? Olha para ter certeza e termina dizendo tolinho. E o livro se encerra. Vou voltar lá na primeira página, só para não ficar no final. Por que eu gosto muito dessa história? Primeiro porque é uma lógica do nonsense de recontar muito divertida, porque o nonsense não necessariamente precisa ser divertido, mas é um nonsense numa forma de humor, né? Um tanto quanto sarcástico. E esse sarcasmo está dado na ilustração. Veja que são várias escolhas e que esteticamente enriquecem o texto nesse reconto. Primeiro que a letra lembra muito a letra de uma criança em processo de aprendizagem da escrita de letra cursiva, né? Ele lembra, parece, né? Parece um livro feito por uma criança. O próprio desenho, né, a forma de pintar, essa ideia do lápis um pouco mais rabiscado, o livro vai tentando estabelecer esse diálogo. Mas o livro, na verdade, rompe com uma lógica que é muito característica da literatura infantil. A primeira, que é de só dar voz à criança. Vocês perceberam que não existe narrador nessa história? É uma história toda construída em torno da voz dos sujeitos. Não é ninguém contando a história desta criança, desta Chapeuzinha. Ela mesma fazendo a própria história e contando a própria história. Isso por si só já chama atenção para essa ideia dessa autonomia da criança, né? Ou desta capacidade, eu diria até de uma capacidade astuciosa que as crianças têm, e nós todos professores sabemos que eles têm muitas, né? Não só as crianças, os adolescentes também. Mas o livro vai se compondo, né, do ponto de vista da imagem, ela vai se compondo nesse sentido de dar cada vez mais ao leitor a clareza de como esta personagem, que representa uma criança, ela é munida de capacidade reflexiva, ela é munida de estratégias, de recursos que vão contornando aquela situação para que se concretize uma ideia, né, ou que se concretize um cenário que ela almeja. Ou seja, a gente observa na tendência desta produção literária um modo de recontar os contos clássicos, digamos assim, de fadas, né, os contos mais tradicionais, a partir de uma perspectiva que coloca o leitor, né, numa forma que não é somente de ressignificar a própria história, mas é de ressignificar o lugar que o leitor ocupa no processo de leitura dessas histórias. E aí, queria agora, então, já que a gente foi vendo a construção de textos verbo-visuais, né, eu queria, então, propor para vocês a leitura de um texto unicamente construído a partir de uma narrativa visual. Vou trazer aqui para vocês. Se der tempo, eu mostro dois, senão eu mostro um só deles, que é esse aqui. Ah, o Pedro colocou aqui. De fato, Pedro, Flávio Marques tem essa característica muito interessante. Tem, assim, os recontos tendem aos montes, gente, mas bons recontos e recontos intrigantes como esses, eles são realmente muito preciosos nessas atividades de mediação de leitura. Vamos ver se o livro abre aqui para vocês. É o Bola Vermelha. Ainda não apareceu, né?
Deixa eu pôr no modo apresentação. Aqui. Alguém conhece esse livro, Do Pulo do Gato? Bola Vermelha? Então, para quem conhece, desculpa, viu? Trazer um monte de livro que vocês já conhecem. Vou fazer a passagem das imagens, que é um livro só de imagens. E aí depois fiquem à vontade se vocês quiserem comentar algo sobre ele antes de eu falar, enfim, ou depois que eu falar também. Então, o livro começa assim, com essa imagem. Então, é como se ele encontrasse, né, algo que está destoando ali, né, nesse cenário, que é essa bola vermelha. Ele identifica algo que possa ser a bola, mas quando ele chega, não é exatamente igual. Opa! Oh! Ah! E o livro se encerra. Vou voltar na capa. E aí queria um pouco que vocês comentassem. Eu vi que alguns de vocês comentaram que já trabalhou com alguns anos, né? Já fez a leitura com o grupo. Queria um pouco pensar com vocês sobre a narrativa que se constrói a partir dessa história, né? Dessas imagens. E aí, porque parece, né? A gente tem uma ideia, né? De que livro visual, livro de imagens, ele, em alguma medida, parece mais simples de ser lido, mas, na maioria das vezes, ele se impõe para nós um desafio bastante intrigante. Bola Vermelha é a narrativa desse personagem que encontra a bola vermelha, né? E aí a gente já poderia dizer que a bola vermelha é uma metáfora, e que ele vai tentando identificar, né? A gente poderia dizer assim, por generalização, toda vez que ele olha algo que parece a origem da bola vermelha, ou que se parece com a bola vermelha, e, portanto, então, ele recolocaria essa bola neste lugar, ele descobre que, na verdade, a bola não é propriamente aquilo que ele, de longe, parecia identificar como sendo algo semelhante à própria bola. Então, num primeiro momento, ele acha que a bola... Só para a gente passar aqui para vocês verem. Num primeiro momento, ele acha que a bola tem a ver com essa árvore, mas são passarinhos, né? Depois ele acha que são essas bolas nessa tipo de folhagem, mas na verdade são caramujos. Depois acha que são essas bolas na beira do rio, que na verdade são caranguejos. E aí ele vai vendo todas as variações da bola, até que começa a chuva, ele olha os peixes, ele então dispõe essa bola na chuva e essa bola se transforma nesse peixe e então ele entende o sentido da bola. A gente poderia dizer inúmeras coisas sobre esse livro e sobre essa narrativa. E poderíamos, inclusive, propor, né, um modo de ler o texto que nos permitiria a construir narrativas a partir dele. Mas se a gente pensar mais detidamente sobre os múltiplos símbolos, né, que estão ali na construção dessa narrativa, numa perspectiva mais semiótica, a gente poderia dizer, em síntese, em grande síntese, que esse livro trata, em alguma medida, ele narra, a partir dos recursos visuais, sobre a origem da vida. E aí vocês vão me dizer, por que sobre a origem da vida, né? Ou, enfim, quem já conhece o livro, muito provavelmente já pensou sobre isso. O livro, não sei se vocês sabem, do ponto de vista da simbologia
semiótica, toda vez que a cor vermelha aparece contida, ela significa vida. Toda vez que a cor vermelha é utilizada de forma expandida ou de forma não contida, ela simboliza a morte. Então, se a gente tivesse uma mancha vermelha esparramada, ela simbolizaria a morte. Mas essa bola é vermelha, ou seja, é um formato contido, portanto, ela simboliza a vida. Se vocês pensarem sobre o livro, né, toda vez que ele olha a bola vermelha, né, ele vê essa bola parecendo com algo que representa um ser vivo. Então, primeiro o passarinho, depois o caramujo, depois os caranguejos, e aí diferentes formas de vida, a gente poderia dizer. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem quando ele chega nessa cena. Então, você tem frutas, né? Você tem, enfim, crustáceo, ave, todas simbolizadas pela bola vermelha. E aí vocês vão dizer, mas o que significa essa chuva, essa água e esse peixe? Para quem talvez tenha até um outro tipo de formação, né? Do ponto de vista cristão, na simbologia cristã, o peixe é o símbolo da vida. Tanto que para muitas religiões neopentecostais, né, o formato de um peixe é o símbolo da vida e, portanto, é símbolo dessas religiões neopentecostais. O que acaba acontecendo aqui, e aí veja como o livro nos desafia, né, uma análise mais semiótica, quando ele identifica a chuva, que é um outro símbolo da vida, né, na verdade não a chuva, mas a água em si, ou seja, o livro vai mesclando diferentes simbologias, ele pensa no processo, ele executa, ou seja, na confluência de vários símbolos da vida, o livro representa o processo de fecundação. Esta cena sugere, não estou dizendo que ela sugere a fecundação de um óvulo. Né? Este óvulo, ao ser fecundado, ele dá origem à vida, ao processo, né, embrionário de origem da vida. E aqui a vida simbolizada pelo peixe, que na simbologia cristã é o símbolo máximo da vida. E aí, portanto, esse ciclo que se renova e continua. Obviamente, o livro permite outras leituras, o livro permite outras formas de interpretação, mas de um ponto de vista semiótico, né, a construção da narrativa nos leva a pensar sobre como as escolhas de cores e imagens, elas não são, obviamente, aleatórias na composição de um livro, e como essas narrativas, elas vão, mais do que permitindo uma narrativa somente das imagens em si, como formas de sequenciação, elas vão contando, né, uma outra forma de percepção sobre a realidade e sobre a temática que se aborda ali. E aí, né, para a gente não se alongar e não ultrapassar do tempo, a gente poderia pensar, mas como que eu estabeleço, né, uma mediação de leitura, ou enfim, eu vou dizer para vocês, por exemplo, um pouco das perguntas que quando eu dou aulas de literatura na universidade, os estudantes me falam, mas eu não, como que eu saberia, por exemplo, ou pensaria nas possibilidades de entender a cor, né, as formas, o que significa? Por exemplo, eu poderia morrer e nunca saber que o peixe é um símbolo da vida na simbologia cristã, ou eu poderia morrer e nunca descobrir que o vermelho, na sua forma contida, simboliza a vida, e na forma esparramada ou escorrida, ele significa a morte. Bom, esse é o papel dos mediadores de leitura, como leitores mais experientes. Né? Esse é o papel daqueles que, ao formarem-se leitores e desenvolver o gosto pela leitura, vão também partilhando com outros leitores, em processo de formação, novas chaves de leitura. Né? Muito provavelmente, vocês, para quem nunca tinha ouvido falar, né, sobre essas questões que eu falei hoje aqui, que são semióticas, né, provavelmente vocês, numa próxima leitura de um outro livro, verbo visual ou só visual, vocês vão acabar tentando aplicar essas mesmas informações na análise desses textos. E pode ser que para uns funcione, para outras nem tanto, para uns ajude a pensar novas formas de interpretação desses textos, para outros, né, essas informações vão levar vocês a buscar novas outras informações que se reverberam em chaves de leitura. Ou seja,
o princípio da formação de leitores, que está centrado na ideia da leitura partilhada, ela é partilhada porque um leitor, ao dispor de chaves, partilha essas chaves e também aprende com as chaves que outros leitores têm, né? Eu comentei com vocês que quando eu propus para aqueles estudantes com os quais eu trabalhei o livro Todos contra Dante, que eles me disseram uma forma diferente de ler o livro daquela que eu tinha lido, eles dispunham de uma chave de leitura que eu não tinha, né? E, obviamente, mudou a minha percepção sobre o livro quando eu li o livro não seguindo a lógica formal de cima para baixo, da esquerda para a direita, mas pensando numa outra relação entre as páginas e a composição das páginas do livro. Ou seja, pensar a literatura contemporânea, obviamente, significa para nós um desafio, né, de lidar com essa multiplicidade de coisas, recursos, informações que demandam formações, por vezes, específicas, ou que demandam, né, formações que nem sempre fizeram parte do nosso rol de formação inicial, nos cursos de graduação que fizemos, mas que nos impulsiona a pensar sobre esses textos a partir de outras lógicas que ultrapassam, né, aquilo que alguns autores, como Antônio Cândido, vão dizer, que é romper com essa lógica, né, de que a literatura ocupa uma função mensageira e que ocupa um papel, né, de transmitir uma mensagem rígida, fechada, definida e que, na maioria das vezes, tem a ver com a indicação de formas de se comportar, de pensar, querer e agir. Ou seja, como que, ao dispor e ampliar as nossas chaves de leitura, a gente vai justamente também ampliando a possibilidade de ver limites, formas, né, diferenciadas de ler esses textos, e isso se aplica também nas formas como nós escolhemos os textos que poderemos ler ou que poderemos indicar em situações de mediação de leitura, considerando que a bibliodiversidade ela é cada vez maior, ela é cada vez mais desafiadora e não necessariamente, né, composta por livros cada vez, né, mais instigantes e intrigantes nesse sentido. Para a gente não ultrapassar o tempo, eu vou deixar aqui, só vou mostrar a capa, que eu imagino que vocês conheçam, e deixo para quem não conhece a sugestão de ler um outro livro, também só de imagens, que é o Passarinhando. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Vamos ver se vai abrir o Passarinhando, só para vocês verem pelo menos a capa. Esse é um outro livro de imagens da Natália de Sá Cavalcante, um livro super, super intrigante, instigante, curioso e ao mesmo tempo simples, e que vou dizer para vocês que eu tenho uma história muito curiosa de leitura desse livro, que é de ler para os estudantes de graduação em pedagogia, e todos os estudantes dizerem, não entendi muito, achei a narrativa em quadros, né, são imagens, um pouco desconectada, e aí, nesse dia, tinha uma aluna que levou, uma estudante que levou o filho, porque ele não tinha com quem ficar, ele era uma criança de aproximadamente uns 7, 8 anos, e a hora que deu o intervalo, ele me chamou de canto e falou, eu acho que esse livro fala disso, e eu fiquei pensando que isso pode ser isso pode ser aquilo, e tudo que ele disse era exatamente o que eu ia falar na sequência da aula, depois do intervalo, sobre o livro, para a gente pensar conjuntamente sobre o livro. Ou seja, às vezes a gente subestima a capacidade dos leitores e subestima, né, os modos, né, que a gente pode se apropriar desses textos. Eu vou dizer para vocês, como sempre, eu me programo com um mundo de coisas que eu não consigo dar conta, né? Eu ainda queria falar de outras 3 tendências e pelo menos mostrar os livros, mas eu deixo para a gente comentar um pouquinho no próximo encontro, que é uma característica muito marcante dessa bibliodiversidade mais contemporânea, que é os textos que vão falar da própria linguagem, da própria escrita de textos, enfim, essa metalinguagem, que é uma tendência bastante forte na literatura contemporânea, né? A literatura negra, que é diferente da literatura de temática africana e afrodescendente, ou que a gente tem chamado mais contemporaneamente de literatura de... meu Deus, me fugiu a palavra neste exato momento. Eu estou tentando lembrar do título do curso da Beth, Samir. Ancestralidade negra, desculpa. Né? Essa literatura de ancestralidade negra e a literatura
mais do que temática indígena, é a literatura, né, que, enfim, escrita por indígenas e que retratam a percepção sobre os usos da linguagem, sobre a própria linguagem a partir da visão dos povos originários. E aí, por isso, fico devendo um pouco a gente conversar sobre isso, mas também me sinto um pouco mais, vou dizer, confortável, porque, enfim, né, Beth está dando um curso também para a rede, e a Beth, muito mais do que eu, tem capacidade, né, para falar sobretudo sobre a literatura de temática africana e afrodescendente, e a literatura negra e de ancestralidade negra. Né? Enfim, é uma das especialidades da Beth, então eu nem ouso muito a discutir, né? Discutir não, a falar sobre o assunto quando vocês têm a oportunidade também de ouvir a Beth, que é, enfim, uma super especialista e uma referência para nós nessa discussão. Débora, agora eu bem vi o seu comentário, viu, Débora, sobre o Novembro Negro. E aí, eu ia comentar, enfim, eu lembro lá no comecinho do nosso encontro que tinha a expectativa do texto do Jefferson Tenório, que inclusive estava, acho que em São Paulo, segunda-feira, algo assim, teve uma atividade com o Jefferson Tenório, enfim, o Jefferson Tenório ganhou projeção por uma coisa que a gente não acha positiva, mas em alguma medida o resultado foi positivo, porque fez com que as pessoas fossem ler o livro e ele se esgotou, né, que é uma ação de censura, né, de uma leitura muito rasa, muito superficial sobre esse texto. Fica aqui o meu convite para quem não leu O Avesso da Pele, ler, obviamente, e fica o convite também para que vocês possam ler um outro livro que ganhou o prêmio Jabuti e que sofreu uma ação muito semelhante ao Avesso da Pele, que é o Palmares de Zumbi. Fica também o convite para conhecer esse texto. Tudo bem? Samir, acho que podemos encerrar por hoje. Fico à disposição de vocês se houver alguma dúvida. Semana que vem é nosso último encontro, o que não significa, né, Samir, que a gente encerra o nosso diálogo, nosso contato. Fiquei muito à vontade para me escrever no meu e-mail pessoal, para me mandar mensagens, enfim, seja em redes sociais, seja por onde vocês quiserem se contactar comigo, seja para falar de mim, sobre mim para o Samir, pode reclamar também, o Samir vai ser muito gentil, vai passar para mim com muita delicadeza. Com certeza. Como é tipo o Samir, né? Ele é muito bom sempre. Aproveita já no próximo slide, no próximo encontro, já coloca nas suas redes sociais seu e-mail, porque eu tenho certeza que vai surgir essa pergunta, como manter contato, né? E vamos ter continuidade, né? Termina esse ciclo, né? Mas vamos manter essa parceria aí, vamos pensar em outras ações conjuntas. Deixa eu só aproveitar, antes de parar a gravação, né? Você citou o Jefferson Tenório, fica a dica, né? Que tem um livro dele que está sendo lançado, agora recém-lançado, né? De onde eles vêm. E esse título, De Onde Eles Vêm, fala de personagens negros cotistas, né, que estão entrando via cotas, né, raciais nas universidades, então ele vai discutir a questão das cotas. Parece que é muito bom o livro, só pela sinopse e pelo tema, né? Fica o bom spoiler, né? Eu brinco, Samir, que essa é uma capacidade que eu particularmente não tenho. Mas a gente precisa desenvolver, né, que é como os influenciadores digitais de leitura, eles conseguem mobilizar as pessoas para lerem um mundo de livros, né, e a gente talvez pudesse criar outras estratégias inspiradas, né, ninguém precisa ser blogueiro, não, porque, né, vocês já viram capacidade zero, pelo menos a minha, mas é essa, né, de dar esses pequenos spoilers e levar as pessoas a essa curiosidade de conhecer esses textos, e isso é bem bacana, bem interessante. Eu gosto muito do Jefferson Tenório. O Avesso da Pele, eu vou contar. Tá gravando, né, Samir? Essa parte você tira depois. Mas eu ia dizer, eu estive, né? Vou esperar o Samir parar a gravação. Então, obrigado, gente. Boa noite. Deixa eu parar a gravação. Então.